Fala, rapaziada, começando mais um dia de desafio. E hoje o vídeo vai servir como mais ou menos um motivacional, certo? Eu quero falar por que é bom ser minoria e por que é bom, por que o NoFap te faz minoria. Como vocês podem saber e perceber pela sua volta, né? Na maioria das vezes, a manada, a grande massa, está errada, indo para o caminho errado, eles não enxergam isso. Eles só continuam seguindo por realmente um efeito de manada. Normalmente eles têm um líder que está num nível superior a eles, e eles seguem esse líder, ou eles seguem esses costumes da sociedade que estão levando eles para a perdição. E eles acham que está tudo bem. É como a analogia do sapo na panela, né? Você coloca o sapo na água fria, dentro da panela, e vai esquentando ela gradualmente. O sapo não vai perceber que a água está esquentando, ele vai ser cozinhado ali em algum momento, certo? É a mesma coisa, o pessoal não percebe para qual caminho eles estão indo. Eles acham que estão corretos, eles acham que por estar todo mundo fazendo aquilo, eles fazem também, eles pensam assim também, e tá tudo certo. Eles levam isso como algo, com uma régua, né? Ah, se todo mundo tá fazendo, então isso aqui é o certo. E normalmente o contrário, né? Normalmente sempre é o contrário. Normalmente quando todo mundo tá fazendo, você deve vir pelo lado contrário. Eu já observei isso muito em minha vida, né? E vocês podem ter observado na vida de vocês também. Normalmente o pessoal tava tudo fazendo uma coisa, eles não estavam percebendo que tava errado, e você foi pelo outro lado. E eles chamaram de palhaço, riram da sua cara. E aí o tempo sempre prova quem tá certo e errado, né? Aí no final foi provado que eles estavam errados, que eles estavam no caminho que levaram à perdição, e eu segui no caminho contrário, não porque eu sou foda, mas simplesmente por seguir a lógica e não pensar de maneira com um senso popular, com um senso de manada realmente. Pensar com um senso crítico. Simplesmente por eu ter feito isso, eu trilhei um caminho que me trouxe mais recompensas. Então, dito isso, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que a maior parte da população mundial e do Brasil, de homens, eles sabem controlar os seus instintos carnais? Eu não envolvo nem a pornografia e a masturbação por isso. Claro que englobam, né? Mas eu digo assim, controlar os seus instintos carnais. Saber assim, pô, eu tô com vontade de fazer sexo, enfim, ter relações sexuais, mas eu não farei porque eu sei controlar o meu corpo e é a minha mente que controla o meu corpo. Vocês acham que a maioria ou a minoria consegue fazer isso no mundo e no Brasil? É uma pergunta bem óbvia e vocês podem ver isso pelo contexto que nós vivemos, né? Então, diversas pessoas perdem as suas carreiras, diversas pessoas cometem crimes, diversas pessoas tomam decisões extremamente erradas que lascam com a vida dessas pessoas, traição, adultério, etc. Simplesmente por não saberem controlar o seu membro genital. Então, assim, o NoFap te faz ser essa minoria que tem esse poder, que realmente é um poder. O instinto sexual é algo extremamente forte no homem. Talvez é uma das coisas mais fortes que existe no homem. Se você não souber controlar isso, você vai ser controlado. É fato isso. E quando você sabe se controlar, você se abstém de situações que justamente essas situações que eu falei, de constrangimento, de você fazer alguma coisa pelo mero prazer momentâneo, ou então com uma tomada de atitude, uma decisão simplesmente para satisfazer os seus prazeres, que vai te levar à destruição e à queda. E você evita tudo isso sabendo controlar os seus instintos, sabendo controlar a sua libido. Eu pesquisei por curiosidade no Google Trends, que é um site onde você pesquisa, na verdade você vê qual a porcentagem ou algumas métricas de pesquisas de termos no Google. E eu pesquisei pornografia. Ontem foi isso. E pesquisei, e aí vi lá qual era a métrica de pesquisa de pornografia. Se estava subindo, se estava descendo, se estava um pico muito alto. E dá para ver também os termos relacionados. E eu vi ontem o termo que estava mais sendo pesquisado, ou que teve um pico de pesquisa ontem. E foi pornografia infantil, ou acho que era alguma coisa infantil, né? Tava ali a palavra infantil relacionada. Então, assim, vocês veem que é um negócio... quando você não sabe controlar o seu próprio corpo, você vai só descer no nível.
Porque o seu corpo pede mais, você obedece, e aquilo que pede mais não vai ser mais suficiente, então vai pedir mais ainda, e você vai descendo até esse nível que eu falei. Então, assim, é algo extremamente escroto, primeiramente de tudo, te distancia de Deus, e você acha que a maioria ou a minoria segue esse padrão de saber se controlar. Novamente eu faço essa pergunta. Então, acho que eu já consegui provar meu ponto, que a manada, a massa, nem sempre está correta, e na maioria das vezes ela não está correta, estão enganadas, certo? Elas só estão seguindo o efeito manada de bando de gados, realmente. Vocês podem ver aí pela situação do país, vocês podem ver pela situação do mundo, pelo que o mundo passou com os nazis. O povo estava seguindo essa massa, esse consenso popular, porque justamente achavam que era o mais correto. E se não fosse a massa, se não fosse a maioria que tivesse seguido isso, não teria acontecido. Então, e na época eles pensavam que estava tudo certo, que eles estavam indo no caminho certo, e deu no que deu. Então, assim, se a maioria estivesse certa, o nosso mundo não estaria como está hoje. Esse caos, essa destruição, esse tanto de tragédia, isso é fato, certo? Então, esse ponto eu já consegui provar. E eu tenho aqui um versículo da Bíblia para fechar com chave de ouro, que prova esse ponto, né, de que a maioria normalmente está errada e a minoria somente está seguindo o caminho certo. E que é Mateus 7, 13 a 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram, enfim. Basicamente, isso prova, porque a Bíblia é um livro de sabedoria, e aqui foi o homem mais sábio do mundo que disse, Jesus Cristo. Então, por isso vocês já podem saber, né? Ele fala que o caminho, a porta, ele usa analogias, né? Sempre, ele usa parábolas. A porta da perdição é larga, é gigantesca, ou seja, as pessoas têm facilidade para entrar, né? Ele usa essa analogia. As pessoas entram assim, achando que tá tudo uma maravilha, pô, que porta gigante, não tem nenhuma dificuldade para entrar. Elas vão, e aquele é o caminho da perdição. Agora, a porta estreita, que é a que leva a vida, são pouquíssimas pessoas, primeiro, que acham ela. Ele fala isso. Por ela ser pequena, as pessoas sequer encontram. E quando encontram, são pouquíssimas que passam. Então, assim, aqui já dá pra ver que, basicamente, é o que eu falei o vídeo todo. Quantas pessoas enxergam realmente essa porta estreita? E quantas pessoas, passando pela peneira, né, acharam a porta, beleza. Quantas pessoas querem passar por essa porta ou conseguem passar por essa porta? Então sobra só isso aqui, que é justamente o quê? A minoria. Então, é isso, rapaziada. Só fiquem com essa reflexão aí. Acho que já deu pra passar a mensagem. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por acompanhar e amanhã tem mais. Deixa aí a sua opinião no que eu falei. Se eu estou certo, se eu estou errado. Se eu estou errado, pode colocar seu ponto aí para debatermos. Que sempre é bom o debate, sempre é bom o argumento, as ideias. Deixa o like aí se curtiu. Se curtiu o canal e o conteúdo, se inscreva, beleza? Tamo junto.